Olá, uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma semana para a continuidade do nosso estudo, reflexões em torno do Livro da Esperança, uma psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Todos os domingos nós estamos aqui trazendo algumas reflexões que versam em torno do Evangelho, nos ajudando a clarear o nosso entendimento, os nossos pensamentos, para que assim seja possível colocarmos em prática o que temos ouvido dos Espíritos. A mensagem de hoje é o capítulo 35, intitulada Eles Antes. Emmanuel utiliza o versículo 12 do capítulo 14 do livro de Lucas, lá no Novo Testamento, que diz: quando deres um festim, não convides teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Jesus. E lá no capítulo 13, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele relaciona a frase: por festins deveis entender, não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. E Emmanuel começa: quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. De certo que o Divino Orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração. Considerando, porém, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhe comungam o mesmo sangue. Nas celebrações de alegria, é inútil convocar os entes amados, de vez que eles todos se encontram automaticamente dentro delas. Recorda os que jornadeiam no mundo, sob algemas de austeras privações, e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Então vamos fazer uma pausa. Então aqui, o comentário de Emmanuel está baseado numa passagem que nós temos no Evangelho, quando Jesus fala sobre o festim de bodas. E ele diz que para esse festim, uma festa, né, que a gente não convida os amigos, nem os irmãos, nem aqueles que possam de alguma forma nos retribuir, mas que nós também estendamos o convite àqueles que não podem retribuir aquilo que nós estamos fazendo. E é interessante nós pensarmos nisso, pensando na humanidade como uma grande família. E aí, trazendo a ideia de não ficar indiferente àqueles que passam por mais privações ou dificuldades do que eu. E sempre que possível, que a gente possa fazer isso. Que a gente possa ofertar a mão amiga, que a gente possa ofertar um ombro amigo, que a gente possa ofertar também, por que não, os alimentos, as roupas, mas que em tudo aquilo que nós fizermos para o semelhante, que a gente lembre-se de colocar o amor, que é o mais importante, né? Então, Emmanuel vai seguir aqui. Se exerces autoridade, é natural te disponhas à sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes deles, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e injustiça. Obtiveste merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que granjeaste a preço de trabalho e de estudo, e com semelhante valores, é razoável te empenhes no reconforto a benefício dos que viajam no carro de tuas facilidades terrenas. Antes, contudo, atende à cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. Desfrutas extensa possibilidade econômica na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou num prato de pão. Amealhaste conhecimento nos tesouros culturais que adquiriste, é justo que te aprazas nos torneios verbais de salão
enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho que se debatem ainda na noite da ignorância. Então, Emmanuel aqui está nos dando alguns conselhos. Então, ele fala que não tem nada de errado nós termos as conquistas do mundo que nos conduzem a situações mais confortáveis. E nem há problema em que a gente desfrute dessas condições que nós trabalhamos, ou que nós buscamos, ou que nós estamos construindo ao longo da nossa vida. O que nós não devemos é esquecer daqueles que não têm as mesmas condições do que nós temos. E sempre nos lembrarmos de estender as mãos para aqueles que precisam. E nos lembrarmos que existem muitos aflitos, muitos daqueles que se sentem injustiçados, existem aqueles que estão passando por provações dificílimas e que precisam de apoio, de ajuda, de incentivo. Existem aqueles que estão extremamente cansados, passam por privações enormes, mas que necessitam tanto do pão quanto de um sorriso amistoso. E ele coloca a questão do conhecimento. Não tem nada de errado a gente ter conhecimento, compartilhar conhecimento com aqueles que sabem tanto quanto nós, porém que a gente não esqueça também de compartilhar esse sentimento com esses pensamentos, esse conhecimento, na verdade, com aqueles que ainda não conseguem ter essa destreza mental. Então, em tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que nós temos de conquista, seja da nossa alma, seja de questões materiais, que nos lembremos de compartilhar, que nos lembremos de dividir com aqueles que não têm. A mensagem está nos levando a pensar a respeito disso, né? Eu posso ter as coisas em abundância, mas eu posso também dividir com aqueles que não as têm. Então, o equilíbrio da vida é a gente compartilhar aquilo que nós não temos. Vamos lembrar que no processo evolutivo, Deus coloca aquele que já sabe mais sobre as suas leis com aqueles que sabem menos, e assim sucessivamente, para que um possa ir ajudando o outro. Então, todos os recursos, todos os talentos que nós recebemos de Deus, eles foram nos dados para que a gente compartilhe com o semelhante. E é isso que nós precisamos observar, se nós temos estado atento neste compartilhar e como que nós temos ofertado isso para o nosso próximo. E Emmanuel vai concluindo dizendo: Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o meu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem a energia, mas, à frente dos que choram, nos transes de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda eles antes. Então, Jesus não condena a nossa convivência com aqueles que nós amamos, com aqueles que estão caminhando conosco nessa existência. O que ele nos convida é que a gente se lembre de olhar também para o lado e estender as nossas mãos em favor daqueles que necessitam. Então, a mensagem de hoje versa em torno de estendermos a mão àquele que precisa, compartilhando aquilo que nós já temos em abundância. E veja que esse já temos em abundância não é somente as questões materiais, mas também as nossas conquistas do espírito. Então, que consigamos repartir
os bens que nós já temos com o semelhante, para que os nossos talentos se multipliquem. Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe e até a próxima.